Agora a gente traz uma reportagem especial sobre a violência contra a mulher em Ribeirão Preto. Eu quero que você preste atenção nisso. Sabe por quê? Diariamente você vê que a gente traz notícias aqui no nosso Cidade Alerta de casos de mulheres sendo agredidas e mortas por ex-namorados, ex-companheiros, ex-maridos, não é assim? Em uma entrevista exclusiva, o juiz da Vara da Defesa da Mulher de Ribeirão Preto divulgou dados impressionantes. Só para vocês terem ideia, nos últimos 6 meses, o número de prisões por descumprimento de medidas protetivas aumentou em mais de 700%. Põe no ar. Esta mulher foi vítima de violência doméstica por 12 anos durante o casamento. O abuso primeiro foi psicológico e passou para agressões físicas no fim do relacionamento. Por segurança, ela pediu para não ser identificada. Eu me relacionava com uma pessoa que começou com um abuso psicológico e ele me punia de formas que eu não podia trabalhar, então eu não tinha liberdade financeira. Nos últimos 3 anos de relacionamento começaram as violências físicas. Mas durante os outros 9 anos teve a violência psicológica, onde eu não podia sair para trabalhar, eu não pude continuar a faculdade que eu fazia, eu não podia ter minhas amigas e o meu mundo era restrito àquele casamento. A medida protetiva representou o início de uma vida de liberdade para essa mulher. Eu usei a medida protetiva como um escudo para mim. Ele me ligava de madrugada no começo, ele falava que ele tinha achado mulheres mais limpas, mulheres mais bonitas, ele ligava às 2 da manhã para fazer isso comigo. Ele acelerava a moto dele em volta do apartamento onde eu estava, às 3 da manhã. Então, assim, eu passei a ter, o advogado me passou protocolos de deixar o meu celular desligado durante a noite, bloquear ele durante a noite, porque ele não sairia da minha vida, nós temos filhos, mas que a gente não estivesse perto. E quando eu pudesse falar para ele, eu falava sempre, eu tenho uma medida protetiva, você falou que você iria me matar, se você chegar perto de mim, eu vou chamar a polícia. A ajuda só foi possível depois que ela procurou a delegacia para denunciar a violência doméstica. Eu tinha certeza do que eu queria, porque eu não queria mais viver aquilo. Estava me matando de várias formas. Estava me matando porque me chamava de louca, eu já tomava remédio, eu já tomava calmante, estava me matando porque me ofendia, estava me matando porque não deixava eu viver, e estava me matando porque começou a me bater. Então, ali eu fiz um boletim de ocorrência e pedi a medida protetiva. Segundo o juiz da Vara de Defesa da Mulher de Ribeirão Preto, o número de prisões por descumprimento das medidas protetivas aumentou em mais de 700% na cidade nos últimos 6 meses, comparado com a mesma época do ano passado. E as denúncias cresceram 20%. Houve um aumento considerável de processos, de mulheres procurando a justiça, a polícia. Houve um aumento considerável do número de prisões por descumprimento de medidas protetivas. Esse aumento foi de 716% nos últimos 6 meses de prisões por descumprimento de medidas protetivas. Houve um aumento de 25% em concessões de medidas protetivas, o que quer dizer que as mulheres estão procurando mais a justiça e mais a polícia, acreditando mais no sistema de justiça, e o resultado disso é uma diminuição ou um controle maior nessas medidas protetivas. O objetivo de aumentar o controle da fiscalização das medidas, da concessão e fiscalização das medidas protetivas, é, no final da ponta, diminuir o número de feminicídios. Esse é o objetivo principal e o resultado principal do aumento considerável de prisões preventivas, principalmente pelo descumprimento de medidas protetivas. Sem o apoio da justiça, o final pode ser fatal. Foi o que aconteceu no mês passado com Regiane Carneiro, de 26 anos.
Ela foi morta dentro de casa. O suspeito da morte é o marido Ivan Nogueira, de 32 anos, que fugiu com o filho do casal depois do crime. Segundo a mãe, Regiane vivia um relacionamento marcado por ciúmes, brigas e agressões e chegou a ser torturada. Relacionamento igual dois pitbull brabos dentro de uma casa. Por quê? Era só briga, briga, briga. E eu falo, não entendo como que um casal não convive numa situação daquela ali que eles viviam. A jovem pediu a medida protetiva no início do ano, mas a proteção durou pouco tempo. Aluguei uma casona lá no Marissec, lá, casona monstra lá. Um mês, não tinha nem um mês, ela estava com esse monstro lá dentro de minha casa, lá, joelhando em meus pés, me pedindo perdão, que não ia fazer mais isso. Eu falei, eu olhava na cara dela, como que você tem coragem de voltar com um monstro desse, um bicho desse, que tinha ameaça de ser de morte, já levou você no canavial, já fez você joelhar. E eu não sei nem o que eu falava para ela, ela já tinha canseira de mim, porque o que eu ligava para ela, eu não ligava para falar nada, era só para sair daquele monstro. Quando a proteção continua, existe a esperança de um final diferente. A mulher que mostramos no início da reportagem foi atendida por uma ONG que apoia vítimas de violência doméstica. Eu tive o apoio de alimento, eu tive o apoio de cobertor, porque ele não deixou eu levar as coisas inicialmente de casa, eu não tinha panela para cozinhar. Então, assim, quando eu chego aqui, eu chego muito debilitada, muito frágil. E aqui, com as oficinas, com o tratamento psicológico, eu tive um respaldo muito maior. E eu passo a ter uma independência financeira. O meu trabalho, que era autônomo, vira um MEI, vira uma microempresa. E hoje em dia eu trabalho muito. Eu até sinto muita falta de estar aqui, porque a minha base daqui foi tão forte, que a minha vida está deslanchando. O trabalho realizado pela Associação Mãos Estendidas existe desde 2015. As mulheres chegam por orientação ou sozinhas por buscas na internet. São pilares fundamentais, né? A educação, que é o conhecimento, o fortalecimento, o empoderamento dessa mulher, a autoestima, o fortalecimento de dentro para fora, ela compreender que existem mecanismos, uma rede de apoio que pode prestar esse suporte para ela, como a gente faz parte dessa rede, e ver essa mulher criando condições, né, internas, mecanismos internos para poder resolver a sua vida e viver uma vida sem violência. O juiz orienta como as vítimas podem conseguir a medida protetiva. Aqui a gente disponibiliza ajuda jurídica, psicológica, as medidas protetivas a gente fiscaliza, se há descumprimento sai mandado de prisão, denunciem, não se intimidem, busquem a justiça. Eu ainda sou frágil, ainda choro quando conto, ainda dói. Ainda dói olhar, ainda dói a incerteza de ser frágil, porque é muito sofrido você achar que a instituição do casamento, a pessoa que deve te amar, ela começa a te machucar. E ela fala que aquilo é para te proteger, Você não pode olhar para as pessoas porque as pessoas vão te machucar. Não, mas quem está machucando está ali. Quem está machucando, quem está te matando ali, e é velado. Então, assim, é uma coisa que a gente sofre demais. Pois é, que coragem teve essa mulher, né? Ela diz muito em fragilidade, mas ela mostra uma coragem tremenda. E esse tipo de exemplo é bom a gente mostrar. Uma outra coisa que eu quero deixar claro aqui, eu lembro desde o começo, aqui em Ribeirão Preto não se tinha uma vara específica para tratar da violência contra a mulher. E aí veio o Dr. Caio e prontamente se colocou à disposição com uma vontade muito grande de poder fazer justiça nesses casos. E o resultado que nós estamos mostrando é esse que você vê. Mostrando mais uma vez que se você tiver polícia aliado a essas instituições que cuidam de mulher, se você tiver um poder judiciário alinhado, você consegue sim trazer um respaldo para essas mulheres. Esse é um exemplo. Pagliani, mas nem sempre tudo é assim. Eu entendo, tudo tem que ter um começo. E eu acho que aqui a gente já começa a ver uma luz no final do túnel, né? Esse recado dessa mulher, o doutor ali trabalhando na vara junto com os profissionais que estão com ele. Então, para essas mulheres terem sim coragem de denunciar. E esse número
por mais que seja assustador em crescer 700%, não é que isso não acontecia, é que agora o resultado está vindo da punição desses caras que fazem maldade com essas mulheres.